A todos, paz seja convosco. Bom estar aqui neste dia falando com vocês. Estamos nessa campanha, os 40 dias de milagre. E hoje é o 29º dia. E nós vamos ser ministrados no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: O profeta Elias era um ser humano como um de nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Elias era um homem comum, mas recebeu um encargo profético, e com ele a dimensão dos milagres. Jesus, ao falar para Simão Pedro sobre os fundamentos da igreja, o alertou sobre as chaves do reino, que teriam o poder de abrir e fechar. Quem anda na dimensão do milagre tem estas chaves, assim como Elias, que debaixo da orientação divina orou para que os céus se fechassem, e eles se fecharam. A igreja tem esta autoridade, mas muitas vezes não está consciente dela, de que temos a delegação da autoridade divina para abrir e fechar, ligar e desligar, com a anuência do céu. O texto de Tiago 5, capítulo 5, fala sobre o poder da oração do justo, que apesar de sua humanidade, a autoridade de Elias vinha do céu. Quando um justo ora com fervor, a movimentação no reino dos céus para execução do que está contido nesta oração, neste clamor. Está em evidência uma agitação profética rasgando os limites do natural e trazendo o sobrenatural à existência. As chaves do reino, as quais Jesus revelou a Pedro, são movidas pela oração da fé, através da fé, e são elas que, quando colocadas em movimento, geram o milagre. Fechar os céus não é algo agradável, e nem deve ser esse o objetivo profético da igreja. Mas existem momentos em que, assim como Elias, precisamos nos posicionar e exercer a autoridade que nos foi delegada. Amém? Nós vemos neste texto e aprendemos com Elias que ele era um profeta. E Jesus fala dele e diz a Simão Pedro, e ele dá ali um alerta para ele sobre as chaves que teriam o poder de abrir e fechar. E nós vemos que Elias, ele era um homem comum, mas que ele era um homem que sabia em quem ele estava a confiança dele. Era num Deus vivo, grande e poderoso. Ele era sim um ser humano, mas ele tinha ali uma confiança e uma fé. Ele depositava a fé dele em Deus e sabia quem era o Deus que ele servia. E nós vemos que ele orou, e a Bíblia diz que os céus se fechou e durante 3 anos e meio não houve chuva naquele tempo, naqueles dias a qual foi dita esta palavra. E também vemos que os céus permaneceram fechados, sem chuva alguma. E também vemos que nós, assim como Elias, somos seres humanos, falhos, pecadores, mas também nós temos esta mesma autoridade. Assim como Elias foi dado a ele, assim é dado a nós. Como igreja, nós temos essa autoridade de abrir e fechar, ligar e desligar. E como que nós fazemos isso, vivemos isso? Através da oração. Porque diz que quem anda na dimensão do milagre
tem estas chaves. E eu gostaria de dizer algo assim para você. Todos nós temos bastante chaves, né? Tem chave do carro, tem a chave da casa. E todos os dias quando a gente chega na nossa casa, se nós não pegarmos a nossa chave ou controle, nós não vamos conseguir entrar dentro de casa. Por quê? A chave pode estar ali perto de você, mas se você não pegar ela na sua mão, colocar ela no lugar certo, também não vai acontecer nada. Se você não fizer um movimento com ela, se você não virar a chave, ela não vai abrir a porta da sua casa. Não, abre o portão, tem a chave do portão, tem a chave da porta da casa e muitas chaves. Mas para que você consiga abrir e entrar na sua casa, eu entrar na minha casa, é necessário que a gente pegue ela na mão, que a gente faça ali, coloque ela no lugar certo e gire ela num movimento que ela vá abrir aquela porta. E o que eu queria deixar para você? Que desta mesma forma, nós temos que estar conscientes de que Deus, Ele nos deu esta autoridade. Assim como para Elias Ele deu para nós. Que se a gente necessita de um milagre, se os céus estão fechados para nós, não estamos vendo ali a bênção de Deus, nós temos ali como abrir e ver o sobrenatural de Deus. Como? Através da oração da fé. Assim como Elias. Elias, ele orou porque ele sabia diante de quem ele estava. E nós também, se a gente se colocar diante de Deus, com oração, com adoração, jejum e fé, Ele vai abrir as portas. Assim como Ele abriu para Elias. E em nome de Jesus, a gente se colocar na posição, se alinhar ali com a palavra, com Deus, e colocar diante dele aquilo que nós precisamos, virar a chave no mundo natural, mas no mundo espiritual, se você quer ser abençoado e viver o sobrenatural de Deus, se coloca em oração. Busque a Deus, creia que Ele existe, creia que Ele é poderoso para fazer aquilo que você está pedindo e isso vai acontecer. Porque se você orar, os céus vai se abrir, vai haver um movimento ali. E esse movimento, eles são movidos. Aqui diz assim, ó: as chaves do reino, as quais Jesus revelou a Pedro, são movidas pela oração da fé, que quando colocadas em movimento, geram um milagre. Amém? Qual o movimento que nós devemos fazer? Colocar de joelho, orar, se colocar diante de Deus. E Ele vai, com certeza, te abençoar, me abençoar e abençoar a todos nós, nossas famílias. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.